Bom dia, irmãos. Bom dia, querida. Muito legal ver vocês aqui hoje. E a gente está muito feliz de estar novamente na casa do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me entregou, não faz nem muito tempo, esses dias até. E tem muito a ver com esse tema do nosso mês. Quem é o meu próximo? O que significa esse tema? A gente escolheu esse tema porque ele tem a ver com ação social. Então, o tema, na verdade, ele tem a ver com os nossos projetos de ação social. Nós temos vários projetos de ação social em andamento. O Acordar, por exemplo, que esse mês está completando, não exatamente esse mês, até onde eu sei foi um outro mês, mas estamos comemorando esse mês 10 anos do projeto Acordar. Não é uma bênção? É um projeto social de nossa igreja, é uma grande bênção na vida da nossa igreja e das pessoas que participam desse projeto, e que vamos comemorar agora na última terça-feira do mês, então, 10 anos de atividade. Também a gente está com várias campanhas, a campanha das cestas básicas para o Vale do Ribeira, que a gente já terminou, e conseguimos, quantas cestas foi? 104, né? 104 cestas, né? Porque a gente tinha 98, era o nosso alvo, nós conseguimos 104, já mandamos a metade, e agora, em janeiro, nós vamos lá para o Vale do Ribeira. Nós tínhamos adiado a nossa viagem, mas vamos lá com umas 50 pessoas, mais ou menos, e vamos levar as cestas restantes, e quem sabe outras mais. Tem várias coisas ainda, temos os panetones também lá lá fora, se você quiser comprar um panetone. Temos uma campanha muito interessante também, que a gente está pensando em trazer para os irmãos, que é o pastor que vai nos receber em janeiro. Nós vamos ficar na cidade de Registro, em um dos bairros da cidade de Registro, e o pastor que vai nos receber está fazendo ele mesmo uma campanha. Ele quer formar uma igreja nova naquele bairro e quer fazer uma campanha na escola que fica do bairro para entregar 300 panetones, e ele já tem 150. Olha que interessante. De repente o irmão se sente tocado também para ajudar nessa campanha. A gente vai trazer depois mais informações a respeito disso, mas também é uma campanha muito legal. E tem a ver com o lugar para onde a gente vai em janeiro, para sermos uma bênção e usados por Deus, então, naquele lugar. Enfim, esse mês é o mês de ação social, talvez por causa da proximidade com o Natal e etc., não é? Então, nós estamos dedicando esse tempo, então, para os nossos projetos de ação social, e intensificando um pouquinho mais esse tema, e quero falar sobre isso. Quem é o meu próximo? E para isso eu quero ler com vocês um trecho aqui de Jeremias. Jeremias capítulo 18, e eu quero começar no versículo 19. Jeremias 4, 19. E aí eu vou ler até o versículo 22, tá bem? Jeremias 4, 19 até o 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu quero ler na versão Nahara, não é? A atualizada, a revisada, né? Que diz assim, então, a palavra do Senhor: Ah, meu coração, eu me contorço em dores, as paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, num momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira? Terei de ouvir o som da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes, são sábios para fazer o mal e não sabem fazer o bem. A lamentação, ela continua. Você sabe que Jeremias ele é bom nesse negócio de lamentações, não é? Ele até escreveu um livro chamado Lamentações, e não é por outro motivo, é porque ele realmente é muito bom nisso. E a gente vai pensar um pouquinho sobre essa lamentação de Jeremias. O capítulo 4 de Jeremias, ele fala sobre a invasão babilônica. Os babilônios vão invadir Judá. Judá é a terra de Jeremias, e a terra de Jeremias vai ser invadida pelos babilônios, dali uns 20, 30 anos, mais ou menos, depois que Jeremias, uns 20, uns 20, 25 anos, depois que Jeremias pregou essa mensagem. Só que Jeremias já está profetizando. No capítulo 4 ele fala sobre a invasão,
vai ser uma invasão muito ruim, muito difícil para Israel, não tão difícil como foi profetizado. Eu estudei essa invasão e foi falado que seria uma coisa horrorosa, que morreria um monte de gente. Não morreu tanta gente assim, não estou aqui minimizando, né, mas perto do que foi profetizado, até que não foi tão ruim. Um dia, quem sabe, a gente possa falar sobre essa invasão. Mas vão acontecer coisas horríveis. Entre elas, o povo vai ser levado em cativeiro para a Babilônia e vai ficar 70 anos longe da sua terra. Então, Jeremias está prevendo isso e ele está profetizando esse acontecimento. E quando ele profetiza essa invasão e fala da guerra, de repente ele tem uma pausa. Ele faz uma pausa no discurso e ele começa então a confessar uma dor. Sabe quando você está falando uma coisa e de repente você tem e você começa a ficar emocionado com aquilo? Já viu gente que faz isso? Ele está falando alguma coisa e de repente ele começa a chorar. Né? Todo mundo já viu acontecer isso. O orador está lá, está bem animado, está bem empolgado. E de repente ele toca num tema que é sensível para ele. E nesse momento, enquanto ele está falando, ele para. Aí ele precisa se recompor. Aí, às vezes, ele pede a desculpa, irmãos, né? Aquilo tocou em alguma área que mexe com o coração dele. É mais ou menos o que está acontecendo aqui com Jeremias. De repente, aquilo foi sensível. E ele começa a falar, então, dessa batalha. E falando da batalha, então, ele se empolga e ele começa, então, a confessar ou lamentar de uma forma muito triste aquilo que provoca, a dor que isso provoca em seu próprio coração. E Jeremias, então, ele começa a falar, então, dessa dor. E ele fala como se fosse uma dor dele. E ele começa a sofrer a guerra. Imagina alguém falar o que vai fazer com você daqui 20 anos. Daqui 20 anos você vai ser operado, tipo assim, né? Não vamos poder dar cirurgia, você vai ter que ser operado né, a seco, digamos assim, né? Sem a anestesia. Nós vamos ter que abrir desse jeito. E aí você começa a perceber, meu Deus, vai acontecer comigo isso. E aí você começa a sentir a dor. Já viu gente que é boa? A minha esposa é muito boa nisso, né? De sentir a dor antes, né? Só de descrever, ela já começa a sentir a dor. E Jeremias começa a sentir a dor dessa guerra. E aí ele vai fazer agora uma lamentação sobre sua dor pessoal, e é isso que eu quero falar com vocês, sobre a dor pessoal de Jeremias. Jeremias tem uma dor dele, pessoal. Vejam bem que essa guerra vai acontecer por causa do pecado do povo. Jeremias não pecou, o povo pecou, mas Jeremias sente a dor do povo. E é uma dor, e eu vou chamar ela aqui de uma dor profética. Essa dor profética é a dor que vai acontecer daqui 20, 25 anos, mas Jeremias já está sentindo hoje. E ele então descreve essa dor. E ele começa a falar de como isso dói nele. E é engraçado aqui que Jeremias está sofrendo agora por causa da guerra que virá. E ele começa a sofrer, ele começa a se lamentar, e aquilo começa a provocar muitas dores nele, e ele vai se lamentando, e vai chorando, e reclamando dessa dor, e ele se coloca então como realmente um profeta de Deus em sua geração, prevendo e sentindo profeticamente o que o povo ainda vai sentir. E eu quero pensar um pouquinho sobre nesse negócio de Jeremias sentir por antecedência uma dor que o povo vai sentir daqui a 20, 25 anos. Porque eu fiquei pensando que o problema da nossa dor, e a nossa dor é muito forte realmente, né? Mas a gente também convive com as dores dos outros, principalmente quando as pessoas elas buscam um caminho mau, um caminho de pecado. E aí quando as pessoas vão por esse caminho, um caminho mau, você prevê que o caminho dessa pessoa não é bom. E você começa a prever que, olha, hoje você está bem, você está feliz, você está alegre, hoje você acha que está tudo certo, mas eu vou te falar uma coisa, o caminho que você segue não é bom. E eu prevejo que esse caminho vai dar ruim. E não vai demorar muito, talvez 5, 10, 20, 25 anos, você vai começar a colher frutos amargos das escolhas que você está fazendo hoje. E você prevendo isso, sabendo que uma pessoa que você ama vai sofrer, porque ela escolheu um caminho ruim, você começa a sofrer por antecedência por ela. E qual é a ideia de Deus, né, quando ele faz isso com Jeremias? É exatamente que o povo olhe para Jeremias, veja o sofrimento de Jeremias, e o povo então tem um vislumbre, meu Deus, isso vai acontecer comigo? Então eu vou mudar de vida.
Imagina, por exemplo, você sofrer por alguém que vai sofrer daqui 20, 25 anos, e você já começa a sofrer por essa pessoa, e o seu sofrimento é a demonstração daquilo que vai acontecer com essa pessoa. É exatamente o que está acontecendo aqui nesse texto. Jeremias, ele está sofrendo o sofrimento que o povo, pelo qual o povo ainda vai passar. É um sofrimento profético. E eu quero falar sobre esse sofrimento profético de Jeremias. E como é que Jeremias fala dessas dores? Primeiro, Jeremias diz que é uma dor emocional. E ele fala isso no versículo 19. Ele diz que é uma dor que o faz contorcer-se. Ele diz: ah, meu coração, eu me contorço em dores. Eu fiquei pensando aqui na figura de um infarto, não é? Quando você está com um problema no coração, e o coração começa a ter um infarto, então você se contorce. É isso que está acontecendo com Jeremias, ele se contorce. O coração dele começou a doer de tal forma que ele começou a se contorcer. O corpo dele ficou contorcido, diz o texto, é o que acontece com ele então, neste momento de dor. Outra coisa que nós vemos sobre essa dor é a sua agitação. O profeta não consegue ficar parado, ele diz no versículo 19, o meu coração se agita. Sabe um tipo de dor que você não para? Porque tem uma dor que você deita na cama e fica quietinho, esperando ela passar, não tem? Mas tem uma dor que você não consegue ficar deitado quieto. Você tem que ficar em movimento, a dor não permite que você fique em movimento. Eu vi um exemplo desses, não é? Eu estava na minha calçada, há muitos anos, não aqui nessa cidade, onde eu morava antes, e eu me lembro que uma senhora carregava um fogão bem velho, numa carriola, e o fogão caiu em cima do dedo dela. E essa mulher, ela estava sentindo tanta dor que ela não conseguia, ninguém conseguia segurar ela. E as pessoas tentavam segurá-la e contê-la, e ela não conseguia parar de se mexer. É o que acontece com Jeremias, ele não consegue parar de se mexer. Não é aquela dor que você fica quietinho esperando, não. É uma dor que você não consegue ficar parado. E é exatamente o que Jeremias faz. Ele não consegue ficar parado. São dores que exigem uma expressão vocal. Diz o verso 19. Ele diz: não posso calar-me. Porque tem um tipo de dor que você fica quieto. Tem um tipo de dor que te cala, mas tem um tipo de dor que você não consegue ficar calado. É um tipo de dor que você tem que exprimi-la. É uma dor que você grita. Você não consegue evitar o grito. Há um nível de dor em que a gente não consegue evitar o grito, e é isso que Jeremias diz. Eu estou sentindo uma dor que eu não consigo evitar o grito. Eu grito. É essa a dor emocional de Jeremias. Também uma dor física, de fato, em seu próprio corpo. No verso 20 ele disse: golpe sobre golpe se anuncia. E quando ele fala golpe sobre golpe, é como se ele mesmo estivesse sentindo o golpe. Numa guerra, e na época de Jeremias, a guerra acontecia por golpe. Hoje em dia não existe muito essa guerra de golpe, né? Antes do golpe vai acontecer muita coisa. Nós temos armas onde as pessoas os homens conseguem se matar à distância. E quando chega muito perto, a ponto de ter uma briga física, isso é algo um pouco raro, né? E muito difícil numa guerra moderna. Geralmente joga-se muitas bombas primeiro, né? E depois de muitas bombas são muitos tiros antes de um confronto. Mas na época de Jeremias, o confronto ele era inevitável. E nesses confrontos haviam golpes, e Jeremias está sentindo esses golpes. É como se ele estivesse recebendo os golpes de um inimigo, os golpes de uma guerra. Ele fala: eu sinto os golpes, golpe sobre golpe. A profecia, então, aqui na vida de Jeremias, é como se fosse um golpe, e ele sentisse em seu próprio corpo. Ele sente também a dor da perda. De súbito, ele diz no verso 20, de súbito foram destruídas as minhas tendas, e num só momento as suas lonas. O que são as minhas tendas? É porque muitas pessoas moravam em tendas. E Jeremias, então, ele vê que sua própria casa está sendo destruída. A dor da perda daquilo que é seu, dos seus bens, das suas tendas, aqui no caso, das suas cabanas, elas estão sendo destruídas e ele está perdendo todas essas coisas. Nota que isso não está acontecendo na época de Jeremias. A guerra ainda não chegou, mas ele já sofre a dor da perda.
Jeremias então perde aqui os seus bens, aquilo que ele acumulou, aquilo que ele guardou para si, de repente tudo aquilo vai-se embora em um instante. Jeremias sofre a dor da perda. E Jeremias sofre também uma dor social, no versículo 21. Até quando terei de ver a bandeira? Ele não viu ainda, mas ele já pergunta, até quando terei de ver a bandeira e terei de ouvir a trombeta? O que é a bandeira e a trombeta? A bandeira e a trombeta são símbolos de guerra. A bandeira é aquela bandeira que o exército agita durante a batalha para dar alguma indicação para os soldados de onde eles devem se reorganizar. E a trombeta era o sinal de alguma coisa que os soldados deveriam fazer em campo de batalha. Então, enquanto você estava lutando no campo de batalha e a trombeta soava de alguma maneira, você sabia que era para fazer alguma coisa. E trombeta e bandeira são os símbolos da batalha. E Jeremias então agora está vendo, ele está prevendo esses símbolos de batalha, símbolos que não são originalmente de batalha, mas que são usados para a batalha, e ele está vendo esses símbolos como símbolos de destruição. Coisas que não seriam normalmente símbolos de destruição, de repente na vida de Jeremias se transformam em símbolos de destruição e ele começa a sofrer por isso. O profeta sofre, e ele chora, e ele se lamenta. Jeremias sofre antecipadamente pelo povo e pelo jeito, pelo que eu vejo no texto, não foi um sofrimento pequeno. No texto que nós lemos hoje, nós não vamos ler a continuação desse texto agora, mas a continuação do texto, ela ainda vai falar sobre esse sofrimento. Só que na continuação vai falar sobre os sofrimentos de Deus. Eu não quero falar sobre o sofrimento de Deus agora. Eu vou deixar o sofrimento de Deus para a noite, porque Deus também sofre. Quando acontece o pecado na vida de uma pessoa, a pessoa sofre, mas Deus também sofre. Todos sofrem, o seu próprio ambiente sofre. O pecado realmente é algo destrutivo em nossas vidas. E eu quero falar hoje à noite sobre o sofrimento de Deus. E como Deus tem a sua própria lamentação na boca de Jeremias. Mas até esse ponto Jeremias fala sobre sofrimentos humanos. Sofrimentos que eu sinto por causa das pessoas que estão perto de mim. Pessoas que eu amo. Que eu queria ver um caminho diferente. Tomando escolhas diferentes, e eu estou vendo que o caminho que essas pessoas estão tomando não é bom. Eu prevejo, e o que eu posso fazer por elas? O que você pode fazer? Essa é uma boa pergunta. O que eu posso fazer pelas pessoas que estão próximas de mim, que estão seguindo um caminho que não é bom, eu sei que esse caminho não é bom, e eu não posso fazer nada? A resposta do texto hoje é, você pode sofrer profeticamente. Sabe o que é sofrer profeticamente? É você ser um testemunho daquilo que você prevê na vida dessa pessoa. A lágrima que eu derramo hoje, por alguém que eu vejo num caminho que não é bom, eu vejo que é um caminho longe de Deus, um caminho que se afasta da presença de Deus, o caminho do pecado, e que sempre é um caminho destrutivo, e quando eu vejo essa pessoa, tem uma coisa que eu posso fazer e que pode ser muito eficiente, sim. Eu posso sofrer profeticamente por ela. Sofrer profeticamente significa testemunhar com a minha vida que o seu caminho não é bom. É de alguma forma e com a minha própria emoção, com os meus próprios valores interiores e até mesmo com a minha própria dor, dizer a essa pessoa que este caminho não é bom e que ela precisa mudar o seu caminho. Ela precisa mudar o seu procedimento, porque senão, daqui a pouco vai acontecer o que você está vendo na minha vida, a lágrima. Hoje talvez ela não chore, talvez hoje ela está bem, está contente, está se divertindo, mas você sabe que esse caminho não é bom, esse caminho é destrutivo. E o que você pode fazer por essa pessoa? Você pode sofrer por ela. Sabe que isso dá um novo sentido para o teu sofrimento? Tem muita gente que Deus colocou na tua vida para não fazer nada, só para você sofrer profeticamente por ela. Não tem outro motivo. Ah, mas você pode fazer 1000 coisas, mas talvez o maior testemunho que você possa dar é o teu próprio sofrimento. Quando eu sofro por alguém que está num caminho ruim, que segue o caminho do pecado, que se afasta de Deus, e eu sei o quanto é amargo se afastar de Deus, e eu sofro por isso.
E eu mostro esse sofrimento para a pessoa, eu estou dando um testemunho daquilo que ela mesma deveria fazer, das escolhas que ela deveria fazer. Esse é o sofrimento profético, e esse é o sofrimento de Jeremias. Jeremias vai mostrar mais. Tem o lado do sofrimento humano e tem o sofrimento de Deus. Deus também sofre. É como se você olhasse nos olhos de Jeremias e você visse um homem que sofria, mas através de Jeremias, Deus também está sofrendo. E Jeremias tenta mostrar inclusive o sofrimento de Deus, do qual quero falar hoje à noite. Mas o que é importante para nós hoje, neste culto, neste momento, é que o meu sofrimento pelas pessoas que eu sei que não estão num bom caminho, o meu sofrimento, ele é profético. Ele é uma maneira de dizer a essas pessoas que elas não estão em um bom caminho e de que elas deveriam mudar de caminho. Elas deveriam tomar novas decisões e procurar um caminho melhor. É exatamente o que Jeremias faz. O sofrimento emocional, psicológico, espiritual de uma dor futura. E por uma dor futura pode ser até uma bênção. Pode ser bênção até na tua vida, inclusive. Quando o problema é até teu mesmo. Porque imagina que dia bendito e abençoado é esse que você começa a sofrer, quando você começa a perceber que o caminho que você está não é bom. Meu Deus, se eu continuar nesse caminho eu vou sofrer muito. Eu começo a perceber, eu começo a sofrer hoje, por perceber que esse caminho não é bom. Esse sofrimento prévio é uma bênção em nossas vidas. Deus nos dá o sofrimento profético para que nós não precisemos viver o sofrimento real. Para que você não caia naquilo que o teu sofrimento prenuncia, naquilo que a tua própria dor prenuncia. Deus nos mostra profeticamente o mal que nos aguarda. Deus mostra profeticamente o que tá no teu futuro, para que você tenha tempo de mudar. Para que você possa mudar teu coração, mudar a tua intenção, mas a coisa é ainda mais bonito, Deus faz isso para que você também possa mudar as pessoas que estão perto de você, porque às vezes não é você, mas alguém está perto de você e que precisa disso, e muitas vezes o teu sofrimento pode ser o fator decisivo para que essas pessoas mudem. Quantos não se lamentam hoje por não terem ouvido esse grito de Deus na vida, nos olhos das pessoas que estavam perto deles? Quanta gente caída na rua, não diz, minha mãe chorava. Eu me lembro, há 20 anos atrás, a minha mãe chorando por mim, e eu não ouvi. Já ouviram essa história? Pois é, tem alguém chorando perto de você. Talvez o seu ministério seja chorar mesmo. Por que Deus colocou isso na minha vida? Irmão, talvez o seu ministério seja esse, seja chorar. Talvez a melhor coisa que você possa fazer por essa pessoa é derramar lágrima na frente dela, para ela ver que o caminho dela não é bom. É como se você pudesse dizer, pelo amor de Deus, você precisa mudar de vida. Um desses homens muito famoso foi Agostinho. Agostinho vivia uma vida muito difícil e muito complicada, longe de Deus e afastado dele. E a mãe de Agostinho, orando por ele, derramando lágrimas. Agostinho, nas suas confissões, fala sobre as lágrimas de sua mãe. E chegou o momento em que a mãe de Agostinho foi falar com o pastor da igreja, se chamava Ambrósio, em uma cidade italiana chamada Milão. E a mãe de Agostinho, ela se chamava Mônica, foi falar com Ambrósio. E chegou para Ambrósio e, Ambrósio, você tem que falar com ele. E Ambrósio não queria falar com Agostinho, acho que ele sabia que não dava. Agostinho era um homem muito inteligente, falou, eu não vou falar com ele, não adianta. É o tipo de pessoa que não adianta, ele não vai me ouvir, e Ambrósio não queria. E a mulher começou a chorar, e Ambrósio não sabia o que fazer, ficou aquela saia justa, né? Naquele tempo, saia justa também valia para homem, né? Porque eles também usavam saia. Enfim, Ambrósio queria se livrar daquilo e não conseguia, e a mãe dele chorando e derramando lágrimas na frente dele. E aí ele percebeu que não tinha jeito, ele chegou para ela e disse, minha irmã, venha cá. E ele disse a ela, irmã, vá em paz. Porque é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. É impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. As nossas lágrimas são testemunho, não é maldição. Eu já encontrei gente que achou que os males de sua vida, ou pessoas que Deus colocou perto dele, eram maldições. Falei com um nem tão antigo assim, até bem recente. Sentado na sala dele, ele tinha um filho com muitos problemas de saúde. E ele, pastor, por que Deus colocou isso na minha vida?
E eu disse, meu irmão, a pergunta não é por que Deus colocou isso na tua vida, não. A pergunta é por que Deus colocou você na vida dele. E sabe por que Deus fez isso? Deus fez isso porque Ele ama este menino e Ele deu para ele o melhor. É você que está na vida dele para abençoar ele. Seja o melhor na vida dele. Faça disso o seu ministério. Ame-o de fato. Ele precisa de você. Irmão, o teu sofrimento pode ser algo bom de fato. Quando você vê que as pessoas estão indo para um caminho de destruição, de mal, e você pode mostrar com sua própria vida aquilo que essas pessoas deveriam fazer, aquilo que as aguarda no final. Quando sofremos pelas pessoas que nós amamos, nós estamos anunciando a elas que Deus quer ajudá-las. É provável que Paulo tenha dito exatamente isso, quando ele disse que o amor é sofredor. O amor é sofredor. Você não pode amar uma pessoa sem sofrer por ela. O amor é sofredor. Deus nos mostra o fim desastroso do pecado em nossa própria vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E Deus nos convoca para sofrer profeticamente por isso. Para que o nosso sofrimento seja um testemunho do triste fim, seja do nosso, seja dessas pessoas, para que nós possamos receber a cura e a ajuda de Deus.